Olá, tudo bem? Estou fazendo reflexões sobre o livro de Atos dos Apóstolos e aqui no dia de hoje, o capítulo 19, narra um episódio em que um homem endemoniado deu uma surra, uma verdadeira surra, em outros 7 homens que queriam expulsar o demônio. 7 homens foram lá tentar expulsar o demônio daquela pessoa. E o resultado foi que o demônio se revoltou contra e deu uma surra naqueles 7 homens. Eu não quero aprofundar aqui os detalhes do acontecimento, você pode ler lá na Bíblia, mas eu quero me referir ao desfecho do que esse episódio causou. Não é a história em si que nos chama a atenção, mas o desfecho que aconteceu na cidade de Éfeso. Os versos 17 a 20 diz que quando isso se tornou conhecido, esse episódio se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. O texto então cita aqui que após esse acontecimento, esse episódio aí, tanto judeus como gentios foram tomados de temor, diz o texto, e que muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Quero chamar a atenção para esta atitude, e a atitude desses novos crentes, que na verdade estão revelando o que João Batista chamou de o fruto que mostre arrependimento. Quais foram os frutos aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, desses novos crentes aí? Primeiro, eles declararam a sua fé em Jesus. Eles creram em Jesus, creram no Evangelho, creram em Jesus como Salvador, mas eles externaram isso publicamente. Eles foram, eles participaram da igreja. O verso 17 diz que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Um fruto que o novo cristão deve produzir é de testemunhar aos amigos e familiares a sua fé em Jesus. Testemunhar com palavras, mas também com atitudes, com a mudança de vida, com a vida agora baseada na palavra de Deus. E esse testemunho seja de tal forma que o nome de Jesus seja engrandecido, como aconteceu lá em Éfeso, e que outras pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. O segundo fruto que aparece no texto aí é que eles confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Quando a pessoa deposita sua fé em Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, ela passa a desejar uma mudança de vida. Ela percebe que há coisas erradas em sua vida e que ela precisa abandonar. Mas que para essa mudança de vida, ela entende que, conforme a Bíblia, ela precisa confessar os seus pecados, que era o que estava acontecendo aí com os novos crentes em Éfeso. Na carta em 1 João 1,8-9, diz Jesus que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há pecados que você e eu devemos confessar na intimidade do nosso quarto, lá você e Deus. Porém, conforme a carta de Tiago, capítulo 5, pode haver pecados que tu precisas confessar a outro cristão para ser liberto. Não estou dizendo que tu tem que ir a uma reunião e diante dos irmãos, diante de todos lá, confessar os teus pecados, mas talvez você precise falar com outro cristão. Falar com alguém de confiança, confessar, falar com alguém em particular. Avalie isso em oração. Aqueles primeiros cristãos lá fizeram isso. O terceiro fruto que o texto nos mostra diz que os novos crentes em Éfeso reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas.
Para aqueles irmãos, né, foi importante se desfazer de livros, de objetos que ligavam eles à antiga vida, ao mundo das trevas. Eles se desfizeram de coisas, inclusive diz o texto, o montante foi de grande valor financeiro. Mas aquelas coisas seriam um tropeço para eles nessa caminhada cristã, para eles e para os outros. Então, eles tinham objetos e literaturas que eram deles, mas que não deviam cair em outras mãos. Se não serviam a eles, então precisavam ser destruídos, pois não serviriam outras pessoas, pois eram inúteis ao reino de Cristo, se desfazer de coisas inúteis. Vimos aqui frutos, né, que mostram que uma pessoa está arrependida. Primeiro, declarar aos outros a sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Segundo, confessar e abandonar os pecados. E terceiro, se desfazer ou abandonar práticas antigas que possam prejudicar a sua vida cristã. O apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, vivamos esta nova vida, amém? Produzindo frutos que mostrem que estamos arrependidos. Abençoado dia.